Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Estudaremos nesse tema a influência dos fluidos espirituais na instalação de algumas desarmonias orgânicas, até mesmo doenças, pela natureza e qualidade dos mesmos. O que são fluidos espirituais? São modificações do fluido cósmico universal, estados do mesmo, que formam a atmosfera e os ambientes fluídicos em que vivem os espíritos, que são para eles os elementos sobre os quais operam. Qual a importância desses fluidos para nós encarnados? Como os espíritos agem sobre esses fluidos, nós encarnados nos encontramos mergulhados neles, esta ação dos espíritos sobre os fluidos que nos cercam haverá de trazer consequências naturais e reações sobre nossa constituição, sofrendo-lhes a influência boa ou má. Aqui começamos a entender essa influência. O espírito, ser pensante, seu pensamento é conduzido pelo espaço através dos fluidos. Esses recebem, conforme a natureza e qualidade desses pensamentos, uma transformação, que pode ser boa ou má, e que modificam as qualidades desses fluidos, impregnando-os conforme a pureza ou impureza dos pensamentos e dos sentimentos que dominam o espírito. Assim sendo, o conjunto desses fluidos apresenta, como transcrito no texto, a qualidade das paixões humanas, de todas as virtudes e de todos os vícios, nos quais os homens não são mais do que espíritos encarnados, e os espíritos ainda se comprazem. Assim podemos sintetizar da seguinte forma: os homens e os espíritos encontram-se mergulhados num oceano de fluidos que apresentam a qualidade dos pensamentos que os influenciam. Fluidos estes que influenciarão a matéria e estabelecerão efeitos peculiares. Quais são esses efeitos? Os fluidos, em atuando sobre a matéria, causarão efeitos específicos conforme a sua natureza. O quadro está refletido nesse slide. Alguém com pensamentos irritáveis, de ódio, de revolta, etc., causa irritação, que se lhe aproximem dos fluidos ambientais e os que cercam a individualidade espiritual estão impregnados dos pensamentos emitidos. Pensamentos maus. Alguém com pensamentos de calúnia, maledicência, etc., esses fluidos serão tóxicos, ou seja, venenosos para quem os emite e para aqueles que lhes partilham a caminhada, como também para aqueles que sintonizam com a mesma natureza de pensamentos. Pensamentos gerados ganham força e poder pela vontade que os emite. Por isso, esses fluidos, podemos dizer, empurrados pela vontade, tornam-se força de transmissão. Transmitem-se de um para outro local. Força de propulsão, capazes de mover
objetos e coisas. O espírito não pode agir sobre os fluidos materiais, só sobre os fluidos espirituais. E ele age sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Desta forma, pelo pensamento, eles podem imprimir aos fluidos tudo o que o seu pensamento é capaz de produzir. Podem aglomerar, combinar, dispersar. Com isso, organizam conjuntos que têm forma, cor e uma aparência. Como já vimos, mudam-lhes as propriedades. Todos os fluidos espirituais são obedientes às determinações mentais dos espíritos em todos os níveis de evolução. Nesse slide, podemos entender como os espíritos agem para a formação de um conjunto pela atuação do pensamento sobre os fluidos espirituais. Basta que pensem numa flor e a mesma será criada, desde que estes pensamentos sejam fortes e mantidos pela vontade. Então, forma, cor, movimento, etc., a sua criação. Todos nós sabemos que o ar que nos cerca, quem nos traz aos ouvidos o som gerado à distância. Podemos perceber as explosões dos fogos de artifícios, mas o som, conforme a distância que estejamos, só nos chega ao ouvido alguns segundos depois. Ou seja, o som gerado só nos alcançou depois de um determinado tempo de viagem pelo ar, que é seu veículo de transmissão. Com os pensamentos ocorre o mesmo. Só que, agora, o veículo de transmissão são os fluidos do universo. Nossos pensamentos gerados percorrem o espaço infinito, conduzidos pelos fluidos. Como estes estão disseminados no universo, nosso pensamento percorre o universo, levando a todos os recantos espirituais as informações sobre a nossa alma e a natureza da mesma, conforme a natureza e a qualidade dos pensamentos que o homem e os espíritos emitem. Quando dissemos que estamos mergulhados num oceano de fluidos, e sendo estes os condutores dos pensamentos das criaturas, podemos afirmar sem medo: nesse oceano de fluidos existe um outro oceano, o das ondas e raios de pensamentos que se cruzam e entrecruzam e jamais se confundem. O espírito, encarnado ou desencarnado, sofre sobre si a influência de todos os pensamentos gerados pelas criaturas. Estes pensamentos passam por nós e vão se identificar conosco pela semelhança existente entre eles. Nesse slide, vemos a representação das ondas que cruzam e se entrecruzam sem jamais se confundirem. O universo inteiro está mergulhado nestas ondas de pensamentos, desde o pensamento criador de Deus até o da mais ínfima criatura do universo. Como já estudamos, o homem encarnado é um ser trino: corpo físico, espírito e perispírito. O perispírito, que com o espírito forma a alma,
Quando encarnada, o corpo perispiritual do encarnado não fica circunscrito pelo corpo, irradia-se em seu derredor, forma uma atmosfera, como podemos observar na figura do slide. Essa atmosfera é fluídica. O corpo espiritual reflete também a natureza dos fluidos, dos quais este se encontra impregnado. Fluidos estes que, acumulados no perispírito, dão a mesmo uma densidade e um peso específico, próprios, e que, por ser fluídico, está constantemente em relação com todos os fluidos espirituais que o cercam. Como sabemos, o perispírito está ligado molécula a molécula com o corpo físico. Por isso, o corpo espiritual desempenha, pela sua íntima relação com o organismo, um importante papel em nossa vida. Coloca o espírito encarnado, pela expansão do seu perispírito, sob uma ligação direta com todos os espíritos. Toda comunicação espiritual se processa de perispírito a perispírito, tanto com relação aos espíritos livres, quanto com relação aos encarnados. O perispírito de um encarnado pode relacionar-se com o de outro encarnado, obedecendo aos mesmos princípios, influenciando-se reciprocamente. Quando o encarnado adentra a um ambiente, este ambiente está sempre carregado de fluidos espirituais próprios à natureza do nosso mundo. Pensando, o encarnado exercerá sobre estes fluidos as mesmas influências já estudadas nos slides anteriores. E conforme a natureza dos seus sentimentos, seus pensamentos irão corromper ou sanear os fluidos existentes. Estes pensamentos serão transmitidos pelos fluidos ambientais a todos os espíritos presentes, encarnados ou desencarnados, exercendo sobre os mesmos o seu império. Logo, podemos concluir que todo ambiente que adentramos está sempre carregado de fluidos espirituais, modificado pela natureza de seus frequentadores, qualidades boas ou más, ambientes saneados ou viciados, é o que sempre iremos encontrar. Observem a figura. Um bar. Nuvens de fluidos espirituais concentrados, conforme a natureza de seus frequentadores. Fluidos de ódio, revolta, etc. Fluidos viciosos de toda a natureza. Alcoolismo, tabagismo, drogadição, etc. Fluidos sensuais, a despertar na alma invigilante as tentações dos prazeres mundanos. Em todo ambiente, sempre encontraremos uma variada gama de influências sobre a nossa alma. Como vimos em outro estudo anterior, Pensamento e Doenças, e com ele aprendemos que o pensamento percorre todo o nosso organismo físico através de sua ligação íntima com o perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Portanto, os pensamentos que atuam sobre os fluidos espirituais, modificando-lhes a natureza, atuam também sobre os fluidos do corpo perispiritual, que recebe de forma direta e permanente a impressão destes pensamentos, bons ou maus, e que se refletirão no invólucro perispiritual,
modificando-lhe a estrutura conforme a qualidade dos mesmos. O perispírito tem a mesma natureza dos fluidos espirituais. É uma transformação do fluido kórmico universal, que vai se apurando conforme a evolução do espírito. Assim sendo, como o perispírito se irradia além do corpo físico, está em contato permanente com os fluidos do mundo e dos ambientes que frequenta. Ele, o perispírito, se encharca desses fluidos, assimilando-os pela semelhança que possa existir entre os fluidos e ele. Coloquemos uma esponja sobre um líquido e ela logo estará submersa nele, pois embebeu-se desse líquido. A símile é verdadeira para o que acontece com o perispírito, quando dentro de qualquer ambiente. Nesta imagem, observe o que vai acontecendo com o perispírito dentro do ambiente frequentado pelo homem. O ambiente está carregado de fluidos espirituais modificados pelo pensamento de seus frequentadores habituais. O perispírito vai, naturalmente, se encharcando desses fluidos ambientais, que são da mesma natureza dos que carregamos em nosso corpo perispiritual. Como isso funciona? Os fluidos espirituais do ambiente estão carregados magneticamente pelos pensamentos de seus frequentadores. Pairam sobre nossas cabeças. Como nós, espíritos encarnados, pensamos o tempo todo, nossos corpos estão sempre energizados e em movimento constante, criando em torno de nós um campo magnético sempre excitado, ou seja, somos um ímã magnético em ação permanente. Por isso, atraímos todos os fluidos espirituais modificados, que são semelhantes aos nossos, naturalmente, pelas leis de atração e afinidade, encharcando-nos com os mesmos. O que acontece então? É que esses fluidos atraídos exercem sobre o perispírito uma ação. Quanto maior for o estado de desequilíbrio da mente, mais o corpo perispiritual, pela sua expansão e irradiação com eles, se confunde, ou seja, tornam-se um só conjunto. Podemos entender perfeitamente essa reação. É só nos lembrarmos dos enjoos, das dores de cabeça, das tonturas, etc., que sofremos quando penetramos determinados ambientes carregados de fluidos malsãos. Mas isso só acontece porque o nosso perispírito com eles se confunde. Assimila-os pela identidade das qualidades entre ambos. Por isso, não podemos descarregar a culpa das nossas indisposições nos ambientes frequentados apenas, mas a nós mesmos, por carregarmos ainda os semelhantes conosco. Ao nos encharcarmos com esses fluidos, os mesmos vão atuar sobre o perispírito. E este, como está em contato com o nosso organismo, molécula a molécula, vai estabelecer uma espécie de reação que poderá ser boa ou má, conforme a natureza dos fluidos assimilados. Exemplo: ambiente de um bar, de uma escola, de uma casa religiosa, de shows, etc. Atraímos fluidos próprios a estes ambientes. Por isso, precisamos escolher com cautela os lugares que frequentamos, pois a lei é inelutável. Funciona naturalmente em nós, obedecendo leis previamente estabelecidas. Observemos a nova figura. O indivíduo adentra a um ambiente. Sua organização física está normal, como podemos ver na imagem em que os órgãos do corpo físico apresentam-se coloridos
e saudáveis. Com o tempo e a frequência constante, esses fluidos vão encharcando o perispírito, que a seu turno vai envolvendo os órgãos do corpo físico. Como podemos observar na figura, o que estava saudável e colorido começa a tornar-se acinzentado, obscuro, envolvidos por uma névoa que lhes acarreta perturbações orgânicas, ou seja, esses fluidos vão se estabelecendo à volta dos órgãos mais frágeis da nossa constituição física, prejudicando lentamente as suas funções. Esses órgãos mais frágeis são aqueles que trazemos em nós conforme nossos erros em existências anteriores, mais propensos a sofrerem o assédio desses fluidos, por serem os mais frágeis em nosso organismo. O que são eflúvios? São as emissões de natureza espiritual, fluidos espirituais que todo ser vivo emite de si pela força do pensamento e pela irradiação do seu corpo físico e perispiritual. Os espíritos encarnados ou desencarnados emitem naturalmente de si esses eflúvios, que influem no ambiente e em todo ser que esteja ao seu lado. Por isso, nos ressentimos muitas vezes também da presença de espíritos e de seres humanos cujos eflúvios são maus, que vão estabelecer em nós uma impressão boa quando bons, ou penosa quando maus. Podemos, assim, identificar a qualidade moral dos espíritos e dos homens que se aproximam de nós pelas reações que seus eflúvios causam sobre nós. Se permanecermos muito tempo mergulhados nesses fluidos ou nos eflúvios que nos atingem, eles estabelecerão em nós reações conforme a qualidade boa ou má deles. Poderão com o tempo ocasionar disfunções orgânicas, desordens e perturbações das mais variadas, como variadas são as enfermidades que se instalam em nós, enfraquecendo nossa organização física, abatendo nossa saúde. O que se faz quando o ar está viciado? Removemos o foco da viciação do ar. Ora, irmãos, se em nós o foco dos miasmas, dos eflúvios malsãos, das modificações dos fluidos são os nossos pensamentos e as emoções desgovernadas, o que então precisamos remover ou modificar? Como não podemos remover pensamentos, pois a mente espiritual os gera a todo instante, só podemos então renová-los, reeducando-nos para os gerarmos mais saudáveis. Com isso, eliminaremos os fluidos de natureza má, substituindo-os por fluidos bons, e renovaremos também a qualidade do nosso corpo espiritual, sutilizando-lhe a estrutura fluídica, iluminando-o pelos bons pensamentos. E, consequentemente, essa renovação se refletirá como saúde, equilíbrio e harmonia em nossos corpos físicos, em nosso organismo. Como todo equilíbrio, saúde, harmonia física depende da condição de nosso perispírito e da natureza de seus fluidos, sendo o mesmo uma fonte permanente desses fluidos, o remédio para a cura de nossos males está em melhorarmos a emissão e qualidade deles. Jesus nos disse: Eu sou o médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Portanto, o remédio está nas palavras, nas lições, nos exemplos de nosso Divino Mestre e na aplicação deles em nossa vida. Sigamo-lo. Nos disse também o Mestre: Vós sois deuses,
que brilhe a vossa luz. Por isso, se buscarmos a renovação de nossas almas, purificando nossos pensamentos e sentimentos, alteraremos a qualidade de nossa estrutura fluídica, o que então se tornará um repulsor natural para a influência dos maus fluidos e atrairá então fluidos compatíveis com a nossa nova posição espiritual. No perispírito, então, temos o segredo e a fonte da nossa felicidade. Guardando relação direta com a qualidade da nossa alma, melhorando-nos, refletiremos a nossa evolução espiritual no perispírito. O mesmo então se transformará numa verdadeira couraça, impedindo o acesso dos maus fluidos que se desintegrarão ao contato com ele. A figura representa bem a força do perispírito e da aura espiritual em todos os espíritos renovados, encarnados ou não. Não encontrando semelhança com os fluidos do perispírito, nem falhas psíquicas em nossa aura, os fluidos perniciosos se desintegrarão em contato com a luz de nosso ser. Nós não somos doentes porque temos doenças. Temos doenças porque somos doentes da alma. Curemos as doenças da alma, isto é, do ser divino e imortal, e encontraremos a saúde que tanto desejamos. Pensamentos, todos nascem da mente espiritual. Se a árvore é boa, também bons serão seus frutos. Todo pensamento é força criadora. Renovemos nossos pensamentos e nossas criações os refletirão.